Fala galera, só questões de concurso na área. Hoje a gente vai falar sobre o Estatuto do Servidor de São João de Meriti. Então, se você está fazendo um concurso de São João de Meriti, a gente vai fazer uma aula, uma sequência de aulas aí de graça para vocês aqui no YouTube. Se você gostar da aula, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário e clica aqui no sininho para você poder receber as notificações do nosso canal, beleza? Então, no final tem surpresa. Se você ficar até o final, você vai ver a surpresa, tá? Muito obrigado. Fala tchau, neném. Fala tchau, neném. Tchau. Tchau. Fala, minha galera. Voltamos novamente. Hoje vamos falar aqui do Estatuto, aula 6 do Estatuto do Servidor Público de São João de Meriti. Hoje a gente vai estar falando aqui do tempo de serviço, né? Vamos falar aí sobre muita coisa boa. Lembrando que eu vou deixar essa aula disponível para você poder baixar, tá? E vou deixar também o nosso e-book grátis, que é o e-book que você pode fazer a sua leitura e pode armazenar melhor as informações na sua memória. É um e-book grátis que você vai ler e ele vai te ajudar a lembrar das coisas. Porque o importante do estudo não é só estudar, é você lembrar o que você estudou, né? Então hoje a gente vai falar aqui do tempo de serviço, beleza? Então vamos seguir aqui. Artigo 78 diz o seguinte, ó: a apuração do tempo de serviço será feita em dias, né? O artigo 79 ele diz o seguinte: será considerado de efetivo exercício o afastamento em virtude de... Efetivo exercício, galera, é o período em que o servidor público exerce efetivamente suas atividades funcionais. Ou seja, é o tempo que o servidor está prestando serviço à administração pública de forma regular e contínua. O conceito de efetivo exercício, né, para a gente entender, é importante porque é utilizado como critério para diversos direitos e benefícios previstos na legislação, como a contagem de tempo de serviço para aposentadoria, a progressão na carreira, licenças e afastamentos remunerados, entre outros. Então, o efetivo exercício é nada mais, nada menos do que o tempo de serviço. Então, existem alguns afastamentos, né, que são considerados, que são contabilizados como efetivo exercício também. Então, o primeiro, ele fala das férias. Então, se o funcionário público ele está de férias, aquele período que ele não está trabalhando, está lá na casa dele, é contado como efetivo exercício para contabilizar, ou aposentadoria, ou plano de carreira, progressão na carreira, entendeu? Então ele contabiliza também. Então o período de férias é o que? É o período anual do servidor. Acho que todo mundo já ficou de férias alguma vez na vida, né? Dificilmente a gente consegue ficar de férias, mas é bom ficar de férias de vez em quando. Então, o período de férias anual do servidor é considerado como tempo de efetivo exercício. Ou seja, o período de férias conta, né, entra na contabilização do tempo de serviço. Casamento, o funcionário foi lá e casou. Ele tem 8 dias, ele tem até 8 dias. Esses 8 dias, né, ele contabiliza também como período de efetivo exercício. Então, é considerado o tempo de trabalho, é como se ele tivesse trabalhado esses 8 dias aí, tá? Ele tem também aqui, será considerado efetivo exercício o luto, até 8 dias, por falecimento de parentes consanguíneos ou afins até 2º grau, né? Então ele tem esse direito também. Esse período é considerado efetivo exercício.
luto de até 2 dias pelo falecimento de tio, cunhado e padrasto. Que mais? Ele tem também o exercício de outro cargo municipal de provimento e em comissão ou função gratificada, inclusive em entidade da admissão direta do município ou estado ou de outro município da região metropolitana. Então, se ele trabalhou em outro cargo municipal de provimento ou em comissão, é contado também, vai contabilizar também. Beleza? O período que o servidor exerceu outro cargo municipal, né, seja em entidade de admissão direta do município, que ele se referiu aqui, é contabilizado também, será contabilizado como tempo de efetivo exercício. Beleza, falando ainda do artigo 79, convocação para o serviço militar. Então, se o servidor for convocado para o serviço militar, o período que o servidor é convocado para prestar serviço militar obrigatório também é contabilizado como tempo de efetivo exercício. Júri e outros serviços obrigatórios, né, também é considerado. Desempenho de função eletiva federal, estadual e municipal, né, que aqui é o inciso 8, 6, 7 e 8. O 9, licença por haver sido acidentado em serviço ou atacado de doença profissional. Pois é, a licença concedida ao servidor que tenha sofrido acidente de trabalho ou doença profissional também é considerado efetivo exercício. Licença prêmio, né? A licença prêmio é um período de afastamento concedido ao servidor após um período de trabalho contínuo. Também será considerado efetivo exercício. Licença a funcionária gestante, ou seja, a funcionária que ficou grávida, também contabiliza. Doença devidamente comprovada até 12 dias por ano e não mais do que 2 por mês. Isso, caso o servidor seja afastado por motivo de doença com comprovação por um período de até 12 dias por ano, sendo no máximo 2 dias por mês, o afastamento também será considerado efetivo exercício. Beleza? Continuando aqui o artigo 79. Então aqui, ó, em missão ou estudo noutros pontos de território nacional ou estrangeiro, quando o afastamento houver sido expressamente autorizado pelo prefeito. Se o servidor for autorizado pelo prefeito a se afastar para realizar uma missão ou estudo em outro local do país ou do exterior, o período também será considerado efetivo exercício. Beleza? Vamos aqui para o 14, provas de competição esportiva, quando o afastamento for autorizado pelo prefeito também. Então, quando o servidor estiver autorizado pelo prefeito a se afastar para participar de uma competição esportiva, esse afastamento também é considerado efetivo exercício. Exercício de função ou cargo de governo ou administração por nomeação do presidente da República ou do governo do estado. Então, caso o servidor seja nomeado para exercer um cargo ou função de governo ou administração por nomeação do presidente da República, é contabilizado também. Afastamento do processo disciplinar é o 14, é o 15, 16, né? Afastamento de processo disciplinar se o funcionário for declarado inocente ou se a punição se limitar à pena de representação. Então, o que quer dizer esse 16, né? Caso o servidor seja afastado de suas funções em virtude de processo disciplinar e seja considerado inocente ou receba apenas uma pena de representação. Então, o funcionário ele foi afastado porque ele entrou em processo disciplinar. Esse período de afastamento também é considerado. Claro que se ele se afastar e for inocentado, esse período que ele ficou afastado
ele vai ser contabilizado como se ele estivesse trabalhando. Agora, se ele não foi inocentado, aí ele vai ser exonerado, aí já era, né? Beleza. Prisão se ocorrer soltura, afinal, por haver sido reconhecida a ilegalidade da medida ou improcedência da imputação. Então, caso o servidor seja preso, mas depois seja solto por reconhecimento de ilegalidade da medida, ou seja, a administração reconheceu que ele foi preso injustamente. Então, reconheceu essa ilegalidade na medida ou da improcedência da imputação. Então, o período de afastamento, o período que ele ficou lá, coitado, preso, vai ser contabilizado também como efetivo exercício. E a disponibilidade remunerada. Caso o servidor esteja em disponibilidade remunerada, ou seja, tenha sido afastado de suas funções, mas continue recebendo salário, o período também será considerado como efetivo exercício. O 80, ele vai falar aqui o seguinte, ó, para efeito de aposentadoria e disponibilidade, será computado, o que será computado então? O tempo de serviço público federal, estadual, municipal e privado, na forma deste estatuto, né? Então, o tempo de serviço, o que quer dizer isso, né? Esse item aqui, ele se refere ao tempo de serviço prestado pelo servidor público em qualquer esfera do governo, pode ser federal, estadual, municipal, ou mesmo em empresas privadas. Empresas privadas também, se o servidor tiver trabalhado em empresa, vai contabilizar também como efeito de aposentadoria e disponibilidade. E mesmo, desde que sejam contabilizados de acordo, né, vai ter que estar de acordo com as regras estabelecidas no Estatuto do Servidor. Então, período de serviço ativo nas Forças Armadas prestados durante a paz, também, né? Esse item, o que ele se refere? Ao tempo de serviço prestado pelo servidor nas Forças Armadas durante o período de paz. Esse tempo é considerado de efetivo exercício e pode ser utilizado para fins de aposentadoria e disponibilidade. O tempo de serviço prestado como extranumerário ou sob qualquer forma de admissão, desde que seja remunerado pelos cofres públicos. Então, o que se refere a esse item? Ele está se referindo ao tempo de serviço prestado pelo servidor em outras condições que não seja de cargo efetivo, mas que foram remunerados pelos cofres públicos, que foram remunerados pela administração. Como, por exemplo, ele pode ter trabalhado com contratos temporários ou prestação de serviço como autônomo, né? Então, se foi pago pelos cofres públicos, é contado também como tempo para aposentadoria, tá? O 4, o tempo de serviço prestado em autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundação instituída pelo poder público federal, estadual ou municipal. Que aqui aqui está falando, né, da administração indireta, né? Então esse item se refere ao tempo de serviço prestado pelo servidor em entidades de administração pública indireta. Então ele se refere às autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista ou fundações instituídas pelo poder público em qualquer esfera do governo. Então, se ele trabalhar nas empresas, na parte da administração pública indireta, ele também vai ser contabilizado para a aposentadoria dele. O período de trabalho prestado à instituição de caráter privado que tiver transformado em estabelecimento de serviço público. Então, o que se refere a esse item, né? Esse item ele se refere ao tempo de serviço prestado por um funcionário público em que a instituição privada se transforma em uma entidade pública. Então, sendo esse tempo computado também para fins de aposentadoria e disponibilidade. E o tempo de licença para tratamento de saúde. Então, esse tempo que ele se afastou de licença também é computado para fins de aposentadoria e de disponibilidade. Claro, desde que seja concedido pelo órgão competente e devidamente comprovado mediante atestado ou relatório médico, tá? Beleza?
aqui está exoneração, mas está errado, não é exoneração não, tá? Pode desconsiderar. Artigo 81. Serão contados para todos os efeitos. Simplesmente, aqui ele está falando, refere-se ao período de tempo em que o funcionário ele exerceu suas funções e cumpriu suas obrigações como servidor público, independentemente de qualquer outros fatores. Então, por exemplo, os dias de efetivo exercício são os dias em que o funcionário trabalhou efetivamente, né, exercendo suas funções e cumprindo suas obrigações como servidor público. E o tempo em que o funcionário, aqui o B, né, o tempo em que o funcionário esteja em disponibilidade. Então, o que quer dizer? Disponibilidade é uma situação em que um funcionário fica afastado de suas funções sem receber remuneração por motivos disciplinares ou por excesso de pessoal. Nesse período, o tempo também é contado para todos os efeitos, como se o funcionário estivesse trabalhando lá no local. E tem aqui a parte que é, deixa eu voltar aqui, que é em dobro. Tem esse aqui, é bem legal. Os dias de férias ou licença-prêmio que o funcionário não houver gozado, desde que haja adquirido esses direitos na qualidade de servidor municipal. Então, o servidor, por exemplo, ele é um funcionário municipal e ele teve direito a 30 dias de férias por ano. Então, mas, por exemplo, ele só tirou 20 dias de férias. Ele deixou 10 dias lá, em um determinado ano. Os 10 dias restantes serão contados em dobro para fins de contagem de tempo de serviço. Da mesma forma, se um servidor municipal tiver direito a uma licença-prêmio de 3 meses, mas não gozar esse benefício, esse período de 3 meses será contado em dobro para fins de contagem de tempo de serviço. E o período de serviço nas Forças Armadas em operação de guerra. Então, já no caso dos serviços nas Forças Armadas, o tempo de serviço prestado durante as operações será contado em dobro para fins de contagem de tempo de serviço. Falando aqui do parágrafo único, falando ainda do artigo 81, somente serão averbados os dias de férias não gozadas por necessidade de serviço mediante pedido irretratável do funcionário ou a critério da administração. Então, o que quer dizer, né? A averbação é o registro oficial desses dias, a fim de que o servidor possa utilizá-lo posteriormente para a contagem de tempo de serviço e outros benefícios. Ou seja, somente serão averbados os dias de férias não gozadas por necessidade de serviço mediante pedido irretratável do funcionário ou a critério da administração. Então, o que isso significa? Que a autoridade administrativa ela tem o poder de decidir se o servidor poderá ter suas férias averbadas. E nesse caso, ele não poderá mais desistir desse pedido. Maravilha? Respira fundo, calma, que tudo vai dar certo, deixa a ansiedade de lado e vamos seguir. Artigo 82. É vedado a acumulação de tempo concorrente ou simultaneamente prestado em 2 ou mais cargos ou funções da União, Estados, territórios, municípios e suas entidades da administração indireta. Então, o que quer dizer, né? Ou seja, no âmbito da União, Estados, territórios, municípios e suas entidades, a acumulação de cargos públicos é proibido pela Constituição Federal. Agora existem, né, exceções. Por exemplo, professores e profissionais da saúde podem ter 2 cargos públicos desde que haja compatibilidade de horários. Maravilha? O 83 não será computado para nenhum efeito o tempo de serviço gratuito. Ou seja, aquele prestado sem qualquer remuneração ou contraprestação. Isso significa que o servidor público não terá direito a contar o tempo de serviço gratuito para fins de aposentadoria. Então, se ele trabalhou de graça e não recebeu nada dos cofres públicos, ele não vai contabilizar esse tempo de trabalho para que ele possa se aposentar.
né, o tempo de serviço e outros benefícios também. Então, se ele trabalhou de graça, ele trabalhou de bobeira, beleza? Então, hoje a gente fica por aqui. Lembrando que se você quiser um simulado, eu vou deixar aqui na descrição para você poder comprar esse simulado. São 50 questões baseados criteriosamente nos artigos. Então a gente cria essas questões, você não vai encontrar essas questões em lugar nenhum. Ou seja, você não vai comprar nada que você já leu em algum lugar. São questões que são criadas pela nossa equipe. Então você pode comprar com um preço super acessível, nada muito caro, nada. Eu sei como é que um concurseiro ele porque eu sou concurseiro também, já passei em alguns concursos, mas eu continuo sendo concurseiro. Então eu vou deixar também o link dessa aula, se você quiser baixar essa aula, né, que tá toda diagramada, tá toda certinha, bonitinha, você pode baixar gratuitamente. Tem o nosso e-book grátis que você pode baixar também. E você tem acesso ao meu WhatsApp, eu vou deixar aqui na descrição também. E o nosso site, se você quiser fazer a solicitação de questões para a sua banca ou para o seu concurso, você pode solicitar através do site, que a gente pode fabricar essas questões para você. Tudo voltado para a sua banca, tudo voltado para seu edital. Então, é um estudo direcionado. Então você vai ter aí essa opção também, tá? Então, bons estudos aí para todo mundo, boa sorte. É bom que vocês estudem, é bom que mantenham o foco, porque uma hora a vitória chega. Ela pode demorar, mas uma hora ela vai chegar. Muito obrigado, uma boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada e aquele abraço.